Olá, vamos falar um pouquinho hoje sobre fracasso, sobre a sensação de fracasso, o quanto que isso te define como pessoa, o quanto que isso é um ponto final, ou se é parte do processo de você entender o que cabe na sua vida, o que deve estar na sua vida ou não, né? O quanto que o que você está chamando de fracasso, na realidade, é só a tua baixa resistência a lidar com o que não está sendo legal e o quanto que você pode estar exigindo da vida que seja tudo 100% maravilhoso. Sou Marisa de Abreu, sou psicóloga, estou aqui para falar dos temas da psicologia com os quais você pode contar com o psicólogo. Eu mesma não atendo, mas eu tenho uma equipe que pode te atender no processo da psicoterapia. Aqui na caixa de informação tem os links, ou então aqui pelo WhatsApp você pode pegar todas as informações, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Então vamos lá. Existe muita diferença, sim, entre a pessoa ser uma fracassada e ela ter baixa resistência à frustração. Porque isso que ela pode estar chamando de fracasso pode ser só a expressão ou a identificação da inabilidade dela de lidar com o que não dá certo, com o que não funcionou. Por que eu estou falando isso? Porque eu recebi o comentário de uma inscrita falando que ela se sente um total fracasso, né? Ela engordou, ela não consegue fazer exercício, ela rompeu um relacionamento, se acha uma péssima mãe, ainda não se formou, sente vontade de chorar, e aí ela traduziu tudo isso como a identidade dela, como ela sendo uma pessoa fracassada. Mas na verdade isso foi um pedido de ajuda. Na hora que a pessoa se expressa, na hora que ela coloca o que ela está sentindo, ela já começou a elaborar, né, o que ela pensa a respeito dela, ela já começou a reconhecer seus próprios sentimentos e, querendo ou não, já deu um passo, né, para começar ajustes da forma como ela está olhando para ela mesma, da forma como ela está se reconhecendo no mundo e reconhecendo a sua identidade, quem ela é, né? Mas é triste que muitas pessoas não fazem nem isso, porque elas consideram que pedir ajuda já é mais uma prova de fracasso, né? Então ela não olha para o próprio sentimento, ela entra no poço de lamúria e fica lá quietinha, com a sensação de que chegou no final, de que não tem mais o que fazer, né? E a gente precisa entender que se sentir perdido, de cometer erro, de fazer besteira, de tomar decisão que depois você percebe que não foi legal, tudo isso é do ser humano, faz parte da vida. Se você está vivo, você está fazendo esse tipo de coisa o tempo todo. A diferença é entender que cada erro não é o final da história, né? É uma etapa do processo. É aquela história de que fracasso é vírgula, não é ponto final. É mais uma informação, mais uma vivência que você está tendo e não precisa ser o que te fecha num pacotinho chamado fracassado, né? A pessoa fracassada. E é muito comum isso, as pessoas que se definem. É interessante como é muito fácil a pessoa se definir como fracassada e é um pouquinho mais difícil a pessoa se definir como bem-sucedida, porque ela tem medo. Eu não posso falar que as coisas estão indo bem, que senão vai começar a dar errado. Eu não posso me sentir e começar a desfrutar do que tá funcionando, porque, né, alguma coisa pode acontecer em algum momento. A gente é meio que pessimista por natureza, mas enfim. É importante perceber que fracasso são eventos, são coisas que vão acontecendo, elas não te definem, como também sucesso não te define, não dá para você olhar para uma pessoa bem-sucedida e falar, pronto, tá fechada, aquela pessoa, né, deu tudo certo para ela até hoje. Você acha, quem está do lado de fora tá achando, né, que é assim, mas não, tudo isso é um processo que no final te torna uma pessoa muito complexa, né, e completa, com todas as vivências. E tentar levar uma vida, tentando se poupar de tudo que pode dar errado, de se poupar de tudo que pode ser ruim, tudo que pode ser desagradável, tudo. Você pode estar se poupando também de tudo que requer um tanto de esforço, que é o que eu sempre falo. Aquilo é ruim, é chato, não vou fazer, né? Aquilo, vai ser muito desagradável, eu não quero, eu só quero o que é gostoso, só quero o que é bom. Só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder, nem sempre funciona, né? Pode ser legal sim, você ter objetivos bacanas, mais claros, mas entender que de vez em quando, até o que você viu, vislumbrou como muito interessante, como muito colorido,
às vezes acaba não dando certo. E aí você vai pegar o chicotinho, bater nas costas, falando eu sou um fracassado mesmo, sou uma fracassada, não consigo tomar decisão, não consigo ver as coisas que pode dar certo. Não, bolinha de cristal a gente não tem mesmo, infelizmente ainda não, né? E nem sempre você vai tomar a melhor decisão mesmo, não vai, você vai errar. E é preciso, como eu vou repetir isso aqui, eu acho que o, o vídeo inteiro de hoje, né, que o fracasso não é o contrário do sucesso, ele é parte do processo, ele é mais uma etapa da sua vida. E é uma etapa importante para te ajudar a você reconhecer quais são os seus limites, né? Quais são suas fraquezas, o que dá certo para você, o que não dá, o que te interessa, o que não te interessa, o que pode fazer parte da sua vida, o que você pode descartar, né? Eu vejo pessoas insistindo em coisas que não tem nada a ver com ela, porque para ela aquilo seria sinônimo de sucesso. A pessoa insistindo numa profissão, por exemplo, que é rentável, ela considera rentável, que dá status, que é bacana, só que não tem nada a ver com ela. Ela passa uma vida infeliz, sofrendo, indo atrás de uma coisa que não funciona, e não, porque ela não tem vocação, ela não tem gosto para trabalhar com aquilo, para lidar com aquilo, e aí vira uma profissional infeliz pro resto da vida. E já que a profissão da gente é o que toma o maior tempo do nosso dia, nosso trabalho, né, vira uma pessoa infeliz de uma forma completa. Então, vê a importância e até também de tomar cuidado um pouquinho com as outras pessoas, que às vezes a pessoa se contamina com o que os outros falam, jogando o fracasso dele para cima da gente, fazendo você se sentir um fracassado, quando na verdade ele está projetando em você tudo que está dando errado na vida dele. Mas aí, né, tem uns que gostam, né, de falar, mas a culpa é tua, que você não ajudou, você não colaborou, porque é o seu mau humor, porque né, e essa dificuldade de assumir a própria vida, as consequências, né, porque é tão fácil dividir problema, difícil é dividir quando a coisa dá certa, né? A gente vê raramente, né, agradeço a fulana, ciclano, sem o apoio, sem a ajuda, não conseguiria. A gente acontece, é bonito de assistir quando acontece, mas é importante também prestar atenção, não cobrar quando você está sendo o apoio de uma pessoa, não cobra, vive feliz, mas se a pessoa está jogando em você o fracasso dela, não assume não veste isso, né, não veste essa camisa que não é tua, que não te serve, não tem nada a ver, porque a pessoa faz isso porque é fácil para ela. É difícil assumir, lidar com o que está dando errado, porque na hora que ela tiver que olhar para o que está dando errado, ela vai ter que fazer ajustes, ela vai ter que assumir que é interessante ela mudar em alguns pontos, em alguns aspectos. As pessoas não gostam de mudar, elas gostam de ter a sensação de que ela está certa, aquele caminho tem que ser só aquele mesmo, e ser flexível à mudança muitas vezes é o que salva a pessoa, e é o que eu estou te convidando a fazer aqui agora, a mudar o seu pensamento com relação à sensação de fracasso, que às vezes é generalizada, às vezes é pontual em algumas situações, e entender que o fracasso muitas vezes é sim, o que você chama de fracasso é sim um indicador que está ali te apontando, isso aqui não cabe na tua vida, tira mesmo, não insiste nisso, né? E, enfim, se sozinho tá difícil para você se entender, se reconhecer nessa situação toda, pensa no psicólogo para trabalhar contigo esse autoconhecimento. Obrigada por me ouvir.